Está no ar o programa Cristão Cidadão, para formar uma consciência cristã, cidadã, naqueles que confessam o nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a participar do programa de hoje. E agora a gente está entrando no último aspecto, que finalmente é sobre o que a gente tanto comenta, o aspecto ideológico, falando de política, né? Qual o seu posicionamento político? Você é de esquerda? Você é de direita? Você é do centro? E antes que você diga, eu não sei de onde eu sou de Jesus, né? Vamos descobrir aí, vamos lá, pastor, comenta com a gente aí um pouquinho sobre quais são as diferenças entre esquerda e direita, que são dois polos, né? Sim. Se dá para equilibrar entre eles, se tem como ser cristão de esquerda, ou se cristão é só de direita mesmo, ou se a gente pode ser centrão ali. O que o senhor pensa aí? Vamos conversar. Bem, vamos lá então. Vamos tentar destrinchar esse negócio, porque não é simples, é um negócio complexo. Sim. Lá no começo, quando tudo começa com Karl Marx, o grande filósofo alemão, né? Ele é o pai do comunismo, Defensor do povo. defensor e tal. Então, Karl Marx ele começa com ele lançou o Manifesto Comunista, certo? E no Manifesto Comunista ele lança as bases do comunismo, usando o socialismo para chegar no comunismo. Sabe? São sistemas de governar. Porque o socialismo ele é um braço do comunismo. Na ideia de Karl Marx era usar o socialismo para chegar ao comunismo completo, certo? E se for falar dessa ideia comunista, se nós formos olhar para a Bíblia, que nós podemos ter um programa só sobre isso, porque a ideia de Marx não está totalmente equivocada com relação à questão econômica. Não vão se escandalizar, calma. Porque nós vamos tratar aqui, Rebeca, assim... Nós vamos olhar a parte, porque quando se fala direita e esquerda, desses pensamentos ideológicos, nós não podemos levar ele só para a ideologia da religião. Certo? Nós precisamos levar ele pelo menos para três ou quatro aspectos para poder discutir isso. Tipo, econômico. Certo? É o econômico, tem o cultural, né? Tem o político em si, que é o regime de governo. Educação certo? entra aí também. Entra também. E nós temos a questão religião. Certo? Por que criou-se a ideia? Eu não estou defendendo aqui esquerda nem direita, eu estou falando da história, tá? Por que é um escândalo quando alguém diz que um cristão é de esquerda? Porque o Karl Marx, que foi o pai do comunismo, que as pessoas de esquerda se pautam em Karl Marx, no comunismo e no socialismo, certo? Porque a linha de pensamento é a mesma. Certo. Quando Karl Marx disse que a religião seria o ópio dos povos, Ou seja, certo? a droga do A povo. droga que amortecia, fazia com que as pessoas se iludissem por um tempo, né, sem sentir a dor da pobreza, que a religião só servia para isso. Fuga, né? Era uma fuga, para que as pessoas pudessem se embebedar daquela droga. Ópio é uma droga feita da papoula. Então, quando as pessoas se embebedavam com o ópio, quando ele dizia que a religião era o ópio dos povos, ele estava dizendo que as pessoas estavam ali iludidas, mas que depois que passasse o efeito da droga, tudo voltaria ao normal. Ia ver a situação triste que eles estavam. Então o que acontece? Quando a pessoa diz que ele é, na sua filosofia de vida, na sua ideologia, ele é de esquerda, cria-se um problema que a pessoa aponta logo para a religião. Né? Porque no Manifesto Comunista, a religião não existe. Esse certo? ponto que eu queria entrar. Então, realmente, religião sendo não de existe. esquerda, a questão da religião... Mas aí não é bem assim. No sistema brasileiro não é bem assim. Se você for pesquisar hoje, na época era como se fosse assim, era uma filosofia puro sangue. Era tudo definido. Karl Marx definiu. Ele definiu as bases, colocando a filosofia política, de Estado, de empresa, econômica, de gastos públicos. Toda a vida em sociedade. Ele colocou tudo, ele pautou tudo dizendo, se você é de esquerda, se você é comunista, Tem que você ser segue isso aqui. Né? Se você é liberal, se você é de direita, se você é conservador nos costumes e liberal na política, você é desse lado. Só que hoje não está mais assim, Rebeca. Ainda mais no certo? Brasil, né? Não está mais assim. Em lugar nenhum do mundo. Certo? Eu poderia falar muito aqui, porque eu estudo muito. Eu poderia falar muito aqui desde a queda dos muros de Berlim, né? Desde a queda dos muros da China, desde da dissolução da União Soviética, quando acabou a União Soviética. A União Soviética foi um país que durante 70 anos andou nesse regime
comunista, socialista, certo? E era o grande inimigo era o grande modelo para a China, para Cuba, para a Venezuela, para o Irã, para todos os países comunistas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era o grande modelo. Era o maior país do mundo. A União Soviética, do Mikhail Gorbachev. Quando Gorbachev abriu a economia, que acabou a União Soviética, que os países se libertaram da União Soviética, ficou só a Rússia, representando aquilo tudo ali. Então, nesse modelo foi quando descobriu-se que esse modelo não funciona. Esse modelo como Marx imaginou na cabeça dele. Perfeito, né? E aí, se a gente olhar para a Bíblia, Rebeca, a gente vai encontrar na Bíblia uma ideia parecida com a de Karl Marx. Aonde? Primeiro a gente encontra essa ideia, sabe onde? Lá em José, no Egito. Olha, eu já estava chutando já para mais tarde, já na igreja primitiva. Também. Mas volto para José. Começa lá com José no Egito, certo? Quando José foi governador, o que aconteceu? Uma grande fome. Durante 7 anos teve fartura. Ele controlou e comprou todo o trigo do povo. Porque Deus já tinha revelado para ele o que ia acontecer. E ele começou a acumular em paióis, em tal e tal. Para quê? O governo agora tomando de conta. O comunismo, uma das bases do comunismo é que o governo seja aquele que domina tudo. Que é o que a gente chama de Estado. Né? O Estado domina o Estado tudo. Grande, o Estado maior do que o povo. E o José fez isso. Aí os defensores do comunismo vão buscar em José, certo? Mas aquilo foi uma situação pontual, atípica, esporádica. Aquilo não pode servir de base. Porque depois que ele estava com todo o trigo, ele começa agora a controlar e vender para o povo. É isso que prega o comunismo. Que o governo controla tudo e distribui para as pessoas em forma igual. E aí a gente olha na igreja primitiva, um texto que a gente prega tanto, os pregadores pregam em Atos capítulo 2, dizendo que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Ter tudo em comum é comunismo. É que o comunismo vem disso, né? Comum. Não vai escandalizar, tá bom? Não estou dizendo que o comunismo está na Bíblia. Não é que a igreja... Certo? Pastor, rapidinho, e cortando aqui seu pensamento, uma vez eu e o Anderson, a gente assistiu uma aula de um teólogo, né, um professor, e ele falando sobre isso, eu achei muito interessante. Ele falando que ele já tinha sido abordado sobre isso. Ah, mas e a igreja primitiva? A igreja primitiva era comunista? Né? Pegou esse versículo isolado dele e falou, olha, é interessante colocar que não tem como a esquerda querer pegar esse versículo e dizer que a igreja primitiva era comunista, porque fica muito claro que ali, primeiro, que não tinha interferência do Estado. Sim. Não era um sistema de governo, isso, né? E segundo, que o versículo fala, todos os que criam. Ou seja, não eram todas as pessoas da cidade, mas era uma comunidade que tinha algo em comum. Uma comunidade. Não eram todos. Então, essa era a questão. Então, eu ia falar isso, mas tu já falou, então tá tudo certo. Não, tá ótimo. Tua explicação foi excelente, certo? Então não tem nada a ver. Porque tudo que as pessoas querem implantar, elas acabam querendo pegar referências. Né? Pega referência daqui, dali, começa a colocar. Agora, hoje, no Brasil, por exemplo, nós não temos mais uma ideologia comunista puro sangue, podemos dizer assim, de como Karl Marx idealizou. Em lugar nenhum do mundo, Rebeca, tem mais. É tanto que a China, que se diz um país comunista, ela é comunista só nos costumes, só na ideologia, perseguindo os cristãos, ela é comunista. Mas na economia de mercado, ela é aberta. É por isso que é um país poderoso, porque vende para todo lugar e compra de todo mundo. Entendeu? Então não existe no mundo mais nenhum país que tenha o ideal que seja 100% comunista. Cuba está sofrendo embargo há tantos e tantos anos, está abrindo a economia. Venezuela aqui, que morreu Hugo Chávez e o Maduro ficou no lugar dele, vai ter que abrir, porque não vai mais suportar. A Bolívia, do Hugo Morales, vivia na mesma situação. A Argentina aqui com o Kirchner, ele e a esposa que dominaram muito tempo, tinha essas ideias socialistas, mais leves, mas tinham. E o Brasil sempre teve os grupos voltados para o comunismo e o socialismo. Só que o Brasil, por ser um país predominantemente cristão, essas ideias não vão se criar, porque as pessoas nenhum candidato vai dizer, eu sou ateu, não acredito em Deus, voto em mim, os cristãos não vão votar nele. Sim. Certo? Então eles se camuflam de alguma forma. Mas vamos ao cerne da questão, Rebeca, para a gente não ir muito longe. Isso.
ser de direita ou ser de esquerda, né? Eu não acredito e nem julgo pessoas que são cristãs, servas de Deus, terrivelmente evangélico. Eu não julgo se eles dizem que são de esquerda. Até porque muitos que dizem que são de esquerda, na verdade, não são. Nessa esquerda radical. Sim. Certo? Eles não são essa esquerda radical. Tem filosofias e tem pensamentos diferentes do tradicional. Ele simpatiza. Ele simpatiza e ele tem as ideias dele, porque nem tudo que é do lado de esquerda, dessa ideologia esquerda, é ruim. Depende do ponto de vista que você vai colocar. Por exemplo, fique escandalizado, ouça antes. Por exemplo, né? O que a esquerda e a direita pensam sobre alguns pontos? Sobre filosofia política. Legal. A esquerda é liberal e a direita é conservadora. Como assim, pastor? Certo? O que isso quer dizer? Que a Tá. esquerda é liberal e a direita é conservadora? Aí tem muitas coisas que eu vou falar aqui que vão definir isso, mas só para deixar claro, na filosofia das pessoas que são de esquerda, eles dizem que as mudanças em qualquer área da vida, se você quiser fazer uma coisa de um jeito, o teu jeito é o jeito certo. Eles são liberal, por isso que é chamado de liberalismo. Você faz o que você quiser. Tudo liberado. Tá liberado, certo? Então é um pensamento, é uma filosofia. Isso ele chama de liberdade. Liberdade de expressão, que as pessoas tenham liberdade. Já a direita é mais conservadora, principalmente em costumes. Não quer dizer que todo da esquerda é ateu e nem todos de direita são cristãos evangélicos. Porque todo mundo acredita nisso, né? Não é. Por exemplo, o Pondé, que é um dos maiores filósofos do Brasil, modernos, ele é ateu, mas ele é de direita. É mesmo? Ele é de direita, ele não é esquerda, ele é de direita. Então, e tem outros e outros e outros. O que cada uma dessas alas e pensamentos pensam, por exemplo, sobre o Estado? Como deve ser o Estado? A esquerda, como eu já falei ainda agora, a gente comentou, a esquerda defende que o Estado seja maior, que tenha papel de fazer a sociedade um lugar de oportunidade, de igualdade para todos. Ou seja, no pensamento da esquerda, o governo tem que controlar as coisas, certo? Controlar para distribuir, sabe? É como se fosse lá em casa, nós somos uma família, tudo que vocês ganhassem, vocês não podiam gastar nada, tinham que colocar tudo na mão do papai. O papai era que ia dizer, olha, você pode gastar nisso, me dá para cá, que esse aqui é para pagar isso, pagar aquilo, colocar na mesa, distribui. Numa família pode funcionar, mas numa sociedade dificilmente vai funcionar. Em grande certo? escala. Isso Então, já o pessoal de direita, né, eles preferem um Estado menor, certo? Para permitir, né, que o espaço para iniciativa privada estimula muito a indústria. A esquerda, ela sempre tem na cabeça aquela ideia de que o patrão está oprimindo o empregado, porque isso foi assim que começou lá atrás, né? Assim lá na Revolução, levantou, né? É que o empregador, o patrão, ele é um inimigo do empregado. E que o governo tem que taxar as empresas, tirar muito imposto do governo, das empresas, para poder distribuir para o trabalhador. Isso parece maravilhoso. Mas nenhum país mais subsiste se não houver uma economia de mercado, se não houver, na verdade, espaço, porque se uma empresa tem que pagar de tudo que ela produz, pagar 40%, 50%, 60% de imposto, e uma empresa de um outro país pagar só 10%, vai encher de produto de outros países, como acontece aqui, produto chinês enche aqui, nada. E o nosso nada, porque o nosso produto sai muito caro, porque a carga tributária é muito grande, certo? Então, o que acontece? Esse é um pensamento, certo? Outra diferença entre a esquerda e a direita. Eu não estou dizendo que é certo ou não é errado, eu estou dizendo aqui os conceitos, tá? Cada uma. A esquerda prega que o governo seja mais paternalista, com maior distribuição de renda para quem não tem nada, como o Bolsa Família. Tudo isso foi criado, né, nos governos, né, de esquerda. Programas de ajuda. Programa de ajuda. Ajuda com isso, ajuda com aquilo, dá isso, dá aquilo. Tira de quem tem para dar para quem não tem. Isso pode parecer maravilhoso. Só que isso cria um outro problema.
as pessoas se viciam e se acostumam em viver na dependência do governo. E aí eu que trabalho, você que trabalha, temos que trabalhar para sustentar uma imensidão de pessoas que não quer trabalhar. Certo? Então ajudar quem tem menos é maravilhoso, mas isso não pode ser, o pessoal chama de governo assistencialista, aquele que dá para as pessoas. Aí o que acontece? No pensamento comunista, né, no pensamento de esquerda, uma esquerda mais radical, é aquele pensamento, nós somos... Alguém destruiu esse pensamento em 5 minutos numa sala de aula. O professor chegou e disse, quem aqui é de esquerda, quem é de direita, quem é comunista, quem não é, e tal. Uma turma levantou. Ele disse, eu vou destruir aqui em 5 minutos esse conceito. Certo? Aí deu uma prova para cada um e disse, estudem e amanhã eu quero todo mundo fazendo a prova aqui. Aí foram para casa, no outro dia fizeram a prova, né? Quem estudou muito tirou nota boa, 10, 8, 9. E quem não estudou tirou 2, 3. Aí o professor disse, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a média de todo mundo, certo? A nota vai ser a média para todo mundo. Aí quem estudou muito pinotou, disse, não é justo o senhor me dá 5, se eu estudei muito para tirar 9, e esse mesmo 5 dá para esse rapaz aqui que não estudou. Disse, pois é, aí que está o problema do comunismo. Certo? Tentar dividir tudo por igual, o que acontece? Quem trabalha é penalizado, porque trabalha para ter. E quem não trabalha, quer ficar mamando nas tetas do governo, fica sem fazer nada e ganhando a mesma coisa ou mais de quem está se acabando para trabalhar. Então, essa é uma dificuldade também que se tem nessa questão da esquerda. Sim. Certo? Isso. Aí tem os problemas econômicos, tem os problemas de igualdade, que eu já falei aqui. E vamos chegar aqui no ponto para a gente encerrar, Beca, que eu acho que a gente já gastou muito tempo, mas acho que é importante. Políticas de saúde, né? A diferença entre esquerda e direita. A esquerda acredita que os cuidados da saúde, dos direitos fundamentais de todo cidadão é dever e garantir, deve ser garantido pelo Estado. Certo? Já o pessoal de direita, que se opõe à expansão de programa de saúde do governo e deixa para a iniciativa privada. Certo? Por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem SUS nos Estados Unidos, Sistema Único de Saúde. Lá, tudo é pago, a saúde é privada. O Obama conseguiu, no governo Obama, ele conseguiu implantar um sistema de saúde parecido com o SUS, mas não está funcionando. Certo? Porque as pessoas ganham bem, então elas têm condição de pagar o seu plano de saúde. Certo? Então, esse é um outro ponto.